dos profissionais da educação. A ideia é fomentar o que tem sido chamado de gestão pública baseada em evidências. Então, no caso, gestão educacional pautada por estudos, por avaliação de resultado de políticas públicas. Nós já tivemos seminários em que isso foi feito, lembrando, foi avaliado o impacto do ALI, do auxílio de localização das escolas no desempenho dos professores, num dos primeiros seminários. Então, acreditando nisso, nós temos feito quinzenalmente seminários com estudiosos da educação, pesquisadores que nos trazem dados para refletir sobre a nossa prática. A gente acredita que toda a rede, né, todos os servidores em suas respectivas funções, eles podem se apropriar desses dados para aprimorar as políticas públicas. Lembrando também que esse é um espaço aberto, no sentido de que todo debate científico tem que ser livre, e isso significa que a opinião dos palestrantes que a gente traz para conversar com a gente não necessariamente são as mesmas da secretaria, é só que é um espaço de debate livre, franco, e o contraditório, opiniões divergentes à nossa, em geral, contribuem para a melhoria da qualidade da política pública. Bom, lembrando que na meia hora final, quem estiver participando pode interagir com o Alexandro, que eu vou apresentar mais adiante, fazendo perguntas. Então, vou pedir para a produção, por favor, mostrar agora na tela o link. Esse link dá acesso a uma planilha em que você coloca o seu nome e faz a pergunta ao Alexandro, lembrando que esse link é mais válido para o público externo à secretaria. O público interno que estiver assistindo pelo aplicativo do Centro de Mídias, também pode usar o chat do aplicativo para fazer perguntas ao palestrante, ok? Bom, então falando um pouco do Alexandro Santos, que é o nosso palestrante de hoje, ele é diretor-presidente da Escola do Parlamento, professor da pós-graduação em Educação da Unicid e coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade do Educador. É doutor em Educação pela USP e pesquisador em estágio de pós-doutorado junto ao Núcleo de Estudos da Burocracia da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e é vinculado também ao programa de pós-graduação em Psicologia da Educação da PUC de São Paulo. Também ele integra o Centro de Pesquisas Transdisciplinares em Educação, o CPTE, do Instituto Unibanco, do qual a gente já falou no nosso boletim algumas vezes. Falando do tema da palestra de hoje, o título eu achei, aliás, muito bonito, Alexandro, Equidade Racial na Escola, Conhecer para Agir. Então, ele vai falar dos resultados de duas pesquisas em andamento, em fase final, que tratam da implementação de políticas de promoção da equidade educacional nas escolas públicas, com foco na mitigação das desigualdades raciais. Na primeira pesquisa, o tema são as crenças, valores e a adesão das equipes gestoras em ações comprometidas com o enfrentamento do racismo. E na segunda, o tema são ações de docentes dos anos finais do ensino fundamental de 8 escolas para a implementação da Lei 10.639 de 2003, que mudou o currículo para incluir a história da África e a tradição cultural negra no currículo. Ele vai falar disso. Bom, antes de mais, muito obrigada, Alexandro, por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Olá, boa tarde, Maria Elisa. Quero agradecer aqui ao convite feito pela secretaria e, em seu nome, Maria Elisa, agradecer todos os profissionais, né, da rede estadual de São Paulo pelo trabalho que sempre fazem sustentando o funcionamento da escola pública e garantindo o direito humano à educação para todo mundo, né? Quero dizer que eu tenho uma relação muito especial com a rede estadual de São Paulo, porque foi a rede que me formou, né? Eu fui aluno da rede estadual, da Escola Estadual Professor João Batista Villanova Artigas,
lá no extremo leste de São Paulo. Depois fiz o curso de magistério, né? O curso normal de nível médio, no Cefam de São Miguel Paulista, na Escola Estadual Engenheiro Hugo Takahashi. E depois eu também fui para uma universidade estadual, que é a Universidade de São Paulo, onde eu estudei licenciatura em letras. Então, esse espaço, né, da rede estadual de educação de São Paulo é um espaço que me convoca muitas memórias afetivas, positivas, mas também me convoca uma dimensão dessa garantia do direito humano à educação e da transformação que a escola pode fazer na vida de alguém, né? Assim, isso é muito importante sublinhar, porque a escola pública tem sido muito atacada, né? Tem sido muito nomeada como um espaço de fracasso, como espaço de lacuna, como espaço de falta, e isso, às vezes, provoca na gente um esquecimento, um apagamento da potência da escola pública, da capacidade da escola pública de transformar vidas e de garantir direitos, né? Então, eu queria fazer essa menção logo de cara. E queria dizer que é muito bom que uma rede estadual como a nossa crie um espaço, tenha criado um espaço para falar sobre pesquisa em política educacional, pesquisa em educação, com a vontade de melhorar o seu funcionamento. Acreditar na ciência é revolucionário. E num tempo como que a gente está vivendo hoje, defender e acreditar na ciência é fundamental para a gente sustentar alguma esperança na nossa democracia, né? Vivemos tempos sombrios. Eu vou pedir para o pessoal, para a Marcela, colocar na tela o começo da minha apresentação, que, como você disse, eu estou trazendo aqui alguns resultados de duas pesquisas que estão em andamento. Então, a gente tem algumas conclusões já fechadas, outras que a gente ainda está trabalhando, né, para construir. Pode passar para o próximo slide, Marcela. Eu tenho um compromisso de pesquisa em educação, olhando para as manifestações do racismo estrutural no funcionamento da escola, no funcionamento dos sistemas de ensino, e tentando entender como é que a gente pode construir alternativas para diminuir o impacto do racismo estrutural na produção de desigualdades educacionais. Esse meu compromisso é um compromisso ético e político, em primeiro lugar, porque eu entendo que essa luta de combate ao racismo é uma luta fundamental, mas também é um compromisso técnico e científico de visibilizar, de construir alternativas que possam fazer a gente avançar. Então, é uma denúncia, mas também é uma colaboração, uma tentativa de colaborar para o anúncio de soluções. E quando a gente fala em racismo estrutural, é importante que a gente se lembre, né, que o racismo estrutural é um pilar organizador da sociedade brasileira. Veja, a gente tem uma certa forma de ver o racismo como se ele fosse um ato apenas individual de um sujeito, e a gente interpreta o racismo como individual e também fica procurando respostas individuais para o racismo, né? Recentemente, a gente teve um episódio aqui de uma situação de racismo no interior de São Paulo, praticado por uma pessoa a quem a família depois nos disse que tinham problemas psíquicos. Mas eu não posso achar que a manifestação do racismo é por causa de um problema psíquico. Porque as pessoas que não têm problemas psíquicos também manifestam racismo. E, salvo engano meu, a psiquiatria não tem nenhuma doença classificada como racismo. Então, o racismo não é apenas uma manifestação individual de um desvio de comportamento ou uma manifestação individual de uma patologia. O racismo não nasce no nível do indivíduo. O racismo é uma marca da estrutura social. É a estrutura social que é racista e, por causa disso, ela produz instituições marcadas pelo racismo e ela produz indivíduos racistas, mas é uma estrutura social racista que gera isso. Então, no Brasil, a gente precisa reconhecer que o racismo atravessa todas as nossas instituições sociais. O racismo atravessa nossas relações familiares, o racismo atravessa o mercado de trabalho, o racismo atravessa a política, o racismo atravessa a garantia do direito à saúde. Vocês sabem que, em maio do ano passado, quando a pandemia
nos assustou mais fortemente pela primeira vez, uma pesquisa feita aqui na cidade de São Paulo mostrava o seguinte: a chance de uma pessoa de pele preta morrer de Covid-19 era 6 vezes maior do que a chance de uma pessoa branca morrer de Covid-19 na cidade de São Paulo. Isso mostra que o racismo atravessa o funcionamento do sistema de saúde, ou a garantia do direito à saúde. E se o racismo atravessa todas as nossas instituições, é óbvio que ele também atravessa a escola. A escola não está imune, a escola não está numa cápsula protegida, de modo que o racismo não possa entrar ali e ali se manifestar. A escola é parte de um tecido social racista e, portanto, o racismo atravessa a escola, atravessa as práticas pedagógicas dos professores, atravessa os processos de gestão, atravessa o modo como a Secretaria de Educação toma decisões, porque o racismo é um traço estrutural desta sociedade. E em educação, além dos efeitos psicológicos do racismo, além dos efeitos subjetivos do racismo na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens e dos nossos educadores e educadoras, o racismo também provoca uma segunda coisa: o racismo provoca uma desigualdade educacional. Então, a gente pega uma desigualdade que é de origem externa à escola, a desigualdade racial, e a gente transforma essa desigualdade numa desigualdade educacional. A gente garante menos direito à educação para as crianças, adolescentes e jovens negros do que para aqueles que não são negros, né? Isso está comprovado aí em várias pesquisas acadêmicas. Eu vou apresentar aqui alguns indicadores de que, no Brasil, o desempenho das crianças pretas e pardas, aquelas que nós chamamos de crianças negras, é inferior ao desempenho alcançado pelas crianças brancas. E a gente não pode acreditar que essa diferença de desempenho é por causa de um defeito das crianças negras. Essa diferença de desempenho tem a ver com a forma como o racismo atravessa a instituição escolar e gera o fracasso maior dessas crianças negras, né? Marcela, passa para mim, por favor. Então, diante de uma sociedade que é hierarquizada por raça, o sistema escolar tende, né, ele pode reforçar essa desigualdade, ele pode reproduzir essa desigualdade ou ele pode mitigar essa desigualdade. Isso vai depender de como é que a política educacional está organizada, no nível da gestão do sistema de ensino, mas também em como é que a gestão da escola está organizada e a gestão da prática pedagógica está organizada. Eu estou querendo dizer com isso que, quando eu digo que o sistema educacional reproduz o racismo e gera mais fracasso escolar nas crianças negras, isso não tem a ver apenas com o trabalho feito pelo professor na sala de aula. A responsabilidade pela manutenção da desigualdade racial ou pela diminuição dela é uma responsabilidade que envolve todos os níveis da gestão educacional. Envolve as decisões que a Secretaria Estadual de Educação toma, envolve as decisões que cada diretoria de ensino toma, envolve as decisões que cada equipe gestora da escola toma, envolve as decisões que cada professor e cada professora toma. Eu tenho feito um esforço para combater uma visão e um discurso que sempre quer colocar os professores como os únicos responsáveis pelos nossos problemas educacionais. Os professores estão dentro de um sistema de coisas, os professores estão dentro de uma lógica institucional que tem outros componentes que fazem com que a gente fracasse em atingir determinados objetivos. Então, é importante que a gente coloque isso em pauta. Passa para mim, Marcelo. A gente precisa buscar uma escola justa. O que é uma escola justa? É uma escola que tem um forte compromisso em diminuir ou talvez eliminar as desigualdades. Eliminar as desigualdades é muito difícil, porque a sociedade, no modelo como a gente escolheu, a sociedade capitalista, ela é uma sociedade que pressupõe a desigualdade. A desigualdade não é um acidente do capitalismo. A desigualdade é um fundamento do capitalismo. Então, eliminar a desigualdade dentro do modelo capitalista
me parece algo impossível assim que a gente analisa do ponto de vista teórico-conceitual. Mas é possível termos sociedades menos desiguais, sociedades nas quais a desigualdade não seja com esse nível abissal que a sociedade brasileira tem. E, sobretudo, desigualdades que não interfiram na dignidade da pessoa humana, né? A gente pode aceitar desigualdades desde que todo mundo tenha conseguido alcançar um patamar de cidadania básico. A partir desse patamar de cidadania, eu posso aceitar desigualdades acima dele, mas a sociedade precisa dizer qual é o pacote básico de direitos que todo mundo vai ter. Todo mundo. Isso é um pacto por uma sociedade justa. Quando a gente faz essa reflexão dentro da escola, é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que nós queremos que todas as nossas crianças, adolescentes e jovens tenham desempenho idêntico, se comportem dentro do sistema educacional com trajetórias idênticas. Mas eu preciso ter um patamar básico abaixo do qual eu não vou aceitar que nenhuma criança fique. Então, nenhuma criança pode ficar fora da escola, por exemplo. Nenhuma criança pode abandonar a escola antes de terminar a escolarização básica. Nenhuma criança pode deixar de aprender aquilo que é fundamental que ela aprenda. E nenhuma criança pode ser desumanizada por causa do modo de funcionamento da escola. Então, isso é fundamental. E para a gente garantir isso, a gente precisa gerar ações corretivas do funcionamento do sistema de ensino e ações afirmativas para a gente cuidar mais de quem mais precisa, ou seja, para a gente enfrentar os prejuízos históricos e os prejuízos presentes daqueles grupos sociais que mais são afetados pelas desigualdades. E a população negra é um desses grupos. Passa para mim, Marcelo. O que a gente identifica quando a gente olha para a implementação da política educacional? A gente identifica que o esforço para uma política educacional dar certo, o esforço para a gente alcançar os objetivos de uma política educacional, depende de muitos fatores, muitos fatores. Mas um desses fatores, e esse é um fator crítico, tem a ver com as crenças, os valores e os conhecimentos que os profissionais da educação possuem sobre aquele assunto. Então, eu estou dizendo com isso que para uma política educacional dar certo, ela precisa ser validada, legitimada, ela precisa ser compreendida pelos profissionais que trabalham na ponta. Para uma política educacional dar certo, o professor, a professora, o agente escolar, o diretor, a diretora, precisam acreditar naquela política educacional e empenhar os seus valores éticos para fazer aquela política educacional dar certo. E, além disso, eles precisam ter conhecimento sobre como fazer. Isso é importante porque não basta só as crenças e os valores, que estão, digamos assim, no campo da boa intenção. Não basta. Se eu tiver boas intenções, mas eu não tiver os conhecimentos, as ferramentas conceituais, os instrumentos, os conhecimentos para fazer aquela ação, eu não vou ser efetivo. Eu vou dar o exemplo da educação especial inclusiva aqui. Hoje, todas as pesquisas mostram que os professores e professoras, os diretores de escola, os coordenadores pedagógicos, todo mundo acha que a educação especial inclusiva é importante. Todo mundo acha que as crianças com deficiência precisam estar na escola regular, aprendendo com os demais. Então, as crenças e os valores estão ok, né? As crenças e valores estão alinhados ao modelo de política de educação inclusiva. Mas qual que é o nosso grande desafio? Garantir que os professores e professoras e que os gestores e gestoras tenham os conhecimentos necessários para realizar essa política no cotidiano da escola. E esses conhecimentos, gente, são conhecimentos de natureza teórica, mas, sobretudo, são conhecimentos de natureza prática, porque o trabalho cotidiano da escola é um trabalho prático, não um trabalho de elaboração teórica.
é um trabalho prático de interações com as crianças, adolescentes e jovens, de ter que fazer algo para eles aprenderem o que eles precisam aprender. Então, falta essa dimensão do conhecimento para fazer essas políticas públicas avançarem. Então, falta formação para fazer isso acontecer. É claro, gente, que também tem todo um campo das condições de trabalho, e a gente pode marcar outro dia com a Maria Elisa para a gente conversar sobre isso. Mas o que eu estou colocando luz aqui é que para a gente fazer políticas de enfrentamento ao racismo na escola, políticas de equidade racial na escola, os profissionais precisam acreditar que isso é importante, eles precisam ter um compromisso ético, né, valores orientados pelo combate ao racismo, e eles precisam ter conhecimentos de como fazer isso no cotidiano da escola. Passa para mim, Marcela, por favor. Se essas crenças e valores não estiverem bem alinhados aos objetivos da política, o que acontece é que os profissionais acabam sabotando a política. Né? Se os profissionais não acreditam numa determinada política pública, eles se desviam delas. E isso é uma forma dos profissionais dizerem que eles não estão sendo escutados na elaboração da política pública. Porque um profissional, ele aumenta a chance de acreditar numa política se essa política pública é construída escutando esse profissional. Se eu identifico o que é que ele está sentindo falta, se eu abro um espaço para ele me contar quais são os problemas que ele enfrenta no dia a dia, porque aí eu vou desenhar essa política levando em conta a vida real desses profissionais, ou seja, aquilo que de fato é cada passo desse profissional para saber se ele está ou não fazendo. É preciso uma relação de confiança na implementação de políticas. Então, os profissionais precisam acreditar. Então, o primeiro desafio é assim, será que os profissionais acreditam que implementar uma política de igualdade racial, de equidade racial, é importante? Esse é o primeiro passo. Se os profissionais não acreditam que isso é importante, essas políticas não serão implementadas. Depois, além deles acreditarem que é importante, eles estão convencidos, nos seus valores pessoais, de que eles têm uma responsabilidade com isso? Se eles estiverem convencidos, eles estarão mais dispostos a implementar. Se eles ainda não estiverem convencidos, eles não estão tão dispostos a implementar. E o terceiro passo é, será que eles têm os conhecimentos e ferramentas necessários para implementar? Se eles não tiverem, a gente precisa dar conta de ajudá-los. E eu já vou dizendo aqui, pode passar para mim, Marcela, que na formação inicial, né, nos cursos de pedagogia e de licenciatura, pode passar, Marcela, o slide. Na formação inicial, nos cursos de pedagogia e de licenciatura, esse conjunto de conhecimentos, ele não é transmitido. O Paulo Freire dizia uma coisa que é fundamental. Ninguém se torna professor numa certa quarta-feira às 15h. Não é porque eu peguei o meu diploma de licenciado em pedagogia, licenciado em letras, licenciado em história, que eu já tenho todos os conhecimentos, todas as capacidades técnicas e políticas para ser professor. Isso se dá no cotidiano do trabalho. Então, a minha pesquisa, a primeira pesquisa que eu vou apresentar para vocês, tem a ver com descobrir isso. Quais são as crenças e os valores, e também quais são os conhecimentos que diretores de escola e professores coordenadores, né, os coordenadores pedagógicos de escolas de educação básica, quais são os conhecimentos, crenças e valores que eles têm sobre a existência do racismo, sobre as manifestações do racismo na escola e sobre quais são os caminhos para promover a equidade racial. Essa é a questão de pesquisa que me orientou, tem me orientado, né? Passa para mim, Marcelo. E para gente, por que eu trouxe essa questão da pesquisa? Porque, como eu disse para vocês, o racismo é estrutural e impacta essa sociedade de diferentes modos. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como, por exemplo, o racismo impacta a distribuição de renda no Brasil. Eu estou trabalhando aqui com dados da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, que vão mostrar qual é o rendimento médio dos homens brancos na linha azul, a mais alta do gráfico, das mulheres brancas na linha vermelha, a segunda linha mais alta do gráfico, e as duas últimas são o rendimento médio das pessoas negras no Brasil. Então, a gente tem os homens negros em terceiro lugar e as mulheres negras no último lugar da distribuição de renda. Veja, em 2020,
a diferença da renda média de uma mulher negra para um homem branco é de mais do que o dobro. Um homem branco, em média, recebe mais do que o dobro do que recebe uma mulher negra. E você que está me assistindo pode pensar assim, mas os negros são menos qualificados, né? Por isso que eles recebem menos. Pois é, mas a pergunta é, por que é que os negros são menos qualificados, se a gente vai nessa linha argumentativa? Será que existe um direito sendo negado a essa população que faz com que elas fiquem nas posições menos qualificadas do sistema? E a outra questão que eu vou trazer para vocês é que quando a gente abre, e eu vou abrir os dados por nível de escolarização, quer dizer, quando eu considero todo mundo que tem ensino superior, essa desigualdade continua. Então, esse argumento não se sustenta. O problema é racial mesmo. Apesar de, no Brasil, não haver nenhuma lei que diga assim, as pessoas negras devem receber salários menores, o racismo estrutural faz com que o mercado de trabalho funcione assim. Passa para mim, Marcela, por favor. Quando eu estava falando dos níveis de escolarização, essa tabelinha aqui, eu tentei simplificar o máximo possível a informação. O que essa tabela mostra? Quanto é que aumenta o salário de alguém conforme esse alguém vai concluindo os níveis de escolarização? Então, vamos dizer assim que o patamar básico é o ensino fundamental. Quando alguém conclui o ensino médio, quanto aumenta a sua renda? Então, olha o que a tabela nos diz. Quando uma mulher negra conclui o ensino médio, a renda dela, comparada a uma mulher negra de ensino fundamental, aumenta em média 28%. É bom, né? Concluiu o ensino médio, aumentou quase 30% a renda. Mas olha o quanto aumenta a renda de um homem branco. Aumenta 71%. Quer dizer, a recompensa por concluir o ensino médio é o dobro da recompensa que a gente dá para a mulher negra. Quando essa mesma comparação, agora olhando, quando uma pessoa conclui o ensino superior. Quando uma mulher negra conclui o ensino superior, a renda dela, em relação àquela que tem só o ensino fundamental, aumenta 121%. Muito bom, mais do que dobra a renda de uma mulher negra. Mas quando eu olho para o homem branco, a renda dele aumenta quase 4 vezes. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que a sociedade brasileira tem o racismo organizado de tal modo que mesmo quando a população negra se escolariza muito, ela ainda é impactada pelo peso do racismo. Veja que na última coluna, quando eu comparo o ganho de concluir o mestrado, então, uma mulher negra que conclui o mestrado aumenta 26% a renda em relação àquela que tem a graduação ou especialização. O homem branco aumenta 48%. Então, esta é uma sociedade na qual estudar vale menos para pessoas negras. A recompensa que se dá para a escolarização da pessoa negra é menor do que a recompensa que se dá para a escolarização da pessoa branca. Pode passar para mim? Outro dado que eu trago aqui é da juventude neném, que eu prefiro chamar de juventude sem. É juventude sem direito ao trabalho e juventude sem direito à escola. Porque eu não consigo conceber que os jovens desistam da escolarização e estejam fora do mercado de trabalho só porque querem. É porque a gente desenhou uma sociedade que empurra esses jovens para fora da escola e empurra esses jovens para fora do mercado de trabalho. Mas qual que é o dado que eu quero mostrar aqui para vocês? Olhem a primeira linha e a última linha. A gente tem, em 2020, entre os homens brancos, os jovens homens brancos, 9,6% deles estavam fora da escola, fora do trabalho. Quando eu olho para as mulheres negras, é quase o dobro, 18,2%. Então, estou mostrando que o racismo é uma estrutura de desigualdades educacionais pesadas no Brasil. Passa para mim, Marcela, por favor. E acho que esse é o último dado, né, sobre esses indicadores mais gerais, que é um dado que... Esse gráfico está no artigo que eu também publiquei no Nexo, que eu estou mostrando o que acontece com a permanência dos estudantes na escola.
são dados do Brasil, não são só do estado de São Paulo, tá? Mas eu estou mostrando o que acontece com a permanência na escola quando a gente olha comparando brancos e negros. Então, vocês vão ver, a linha mais escura, quase roxa, é o percentual de pessoas matriculadas na escola no Brasil, misturando toda a população. A segunda linha é só os alunos brancos e a terceira linha é só os alunos negros. Nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, até o 5º ano, a situação é muito equitativa, né? Está muito próximo. Isso aqui é margem estatística de erro, a gente pode dizer que está igual à permanência de crianças negras e brancas na escola até o 5º ano. Mas quando eu tiro a fotografia lá no 9º ano, no ensino fundamental 2, eu já tenho uma diferença de quase 5% na permanência das crianças brancas e das crianças negras. Quer dizer, no Fund 2, eu já tenho os efeitos do racismo expulsando criança negra da escola. Também perdemos crianças brancas? Perdemos, olha lá, caiu de 95 para 90, mas perdemos mais crianças negras, né? E quando eu olho o ensino médio, essa desigualdade aumenta ainda mais. Perdemos muitas crianças, adolescentes e jovens brancos, mas perdemos muito mais adolescentes e jovens negros. Então, há um problema de permanência na escola para todo mundo, mas esse problema é mais grave para a população negra. Passa para mim, Marcela, por favor. Esses aqui são outros dados que mostram essa história da permanência, mas como eu estou preocupado com o tempo, Marcela, eu vou pedir para você passar esses gráficos e depois vai ficar disponível para o pessoal ter acesso, analisar cada tabela em detalhe, e eu quero chegar aqui. Frente a tudo isso que a gente está conversando, é preciso agir. A escola, o sistema educacional, precisa reconhecer que ele está entregando o direito à educação de modo desigual para as crianças brancas e para as crianças negras. E que a gente tem que fazer alguma coisa, porque isso está reproduzindo desigualdades e aumentando as desigualdades. Quando a escola entrega menos para a criança negra, ela aumenta outras desigualdades, como a gente viu no mercado de trabalho, na renda. Bom, então a escola e o sistema educacional precisa reorganizar o seu funcionamento para mitigar os efeitos dessa desigualdade racial e impedir que elas continuem se transformando em desigualdades educacionais. Ou seja, nós precisamos desenhar ações afirmativas que promovam a equidade, que entreguem mais para quem mais precisa. E nessa história, a gestão do sistema conta muito, a sala de aula conta muito, mas o meu foco é a gestão escolar. Gestão escolar conta muito para uma escola funcionar de maneira mais equitativa ou de maneira menos equitativa. Quer dizer, a gestão escolar conta muito para uma escola acolher e atender melhor ou pior os estudantes negros. São decisões de liderança da gestão que fazem um impacto muito forte nesse processo. Passa para mim, por favor, Marcelo. Então, eu desenhei uma pesquisa em que eu procurei identificar como é que os diretores de escola e os coordenadores pedagógicos ou professores coordenadores enxergam essa questão racial. E esse aí é o universo da minha pesquisa, né? E essa pesquisa foi respondida por 240 diretores de escola e 223 coordenadores ou professores coordenadores, tanto aqui da capital quanto da Grande São Paulo. Vocês estão vendo aí os números. Pode passar, Marcelo. Eu fiz a pesquisa em escolas municipais, e nesse caso só ensino fundamental, e fiz a pesquisa também escutando diretores e coordenadores de escolas estaduais, está aí a distribuição da amostra. Tá? Pode passar, Marcelo. Como é que a gente fez a metodologia dessa pesquisa? A gente desenhou um questionário que os diretores e coordenadores precisavam responder. E a gente fez a aplicação desse questionário num modo controlado. O que significa isso? Eu tinha pesquisadores indo lá com o diretor para responder o questionário. Não foi questionário eletrônico. A gente foi até o lugar, encontrou a pessoa para ela responder o questionário. Então, tem um bloco de questões sobre como é que ele percebe as questões raciais no geral,
um bloco de questões sobre a percepção de como a unidade escolar que ele trabalha trata dessa questão e como ele, como pessoa, trata dessa como profissional, e 2 questões abertas, né? Tem questões fechadas e abertas. Pode passar, por favor. O que eu fiz aqui? Essa tabela é interessante, eu até achei que ela não estava aqui, mas eu peguei, separei a amostra específica da rede estadual e fui olhar aqui o percentual de estudantes negros abaixo do básico a partir do desempenho das escolas no IDEB. Né? Então, o que a gente identifica? Que na linha vertical é o IDEB da escola, e na linha horizontal é o percentual de estudantes negros que essa escola tem matriculados. Tá? O que a gente identifica? Quanto mais alto o IDEB, menor a presença de estudantes negros naquela escola. Então, os pontinhos que estão mais altos, que estão perto do IDEB 8 ou IDEB 6, nesse quadrante, tem entre 15% e 30% de estudantes negros na escola. Conforme aumenta a presença de estudantes negros na escola, o que acontece com o IDEB? Ele cai. Aí você vai dizer, a culpa é dos estudantes negros? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a atenção que nós damos à aprendizagem dos estudantes negros parece ser menor do que a atenção que nós damos à aprendizagem dos estudantes não negros. É isso que eu estou dizendo com esse gráfico. Que quanto mais população negra tem numa escola, parece que o desempenho dela é pior. Os estudantes negros estão nas escolas de menor desempenho. Pode passar para mim, Marcelo. E aqui, se eu não me engano, são os dados dos anos finais, né? Os primeiros dos anos iniciais. Aqui dos anos finais, a tendência é a mesma, né? Nos anos finais. Quanto maior o IDEB, menor a presença de estudantes negros. E acho que o próximo é do ensino médio. Também a tendência é a mesma. Quanto maior o IDEB, mais branca é a escola. Pode passar. Então, veja, é grave a situação. E aí a gente foi conversar com esses diretores sobre as crenças e valores que ele tem sobre o racismo. Nessa primeira pergunta que eu estou apresentando, eu estou perguntando para ele se o racismo existe e qual é o impacto do racismo na escola ou na educação. Veja que interessante, os diretores de escola, eles concordam que o racismo existe, isso já é muito bom, e concordam que o racismo tem impacto alto na escolarização. Né? E tanto faz ser diretor de escola municipal, diretor de escola estadual só dos anos iniciais, e diretor de escola estadual dos finais e ensino médio. Mas eu quero mostrar uma diferença exatamente nesse último grupo. Os diretores de escola do fundo... por favor. Os diretores de escola da barrinha verde são diretores de escolas estaduais de ensino médio. Eles são os que menos concordam com a frase o racismo existe e seu impacto é alto. Concordam bastante, 79% é um índice alto, tá? Mas tem uma diferença aí, são os adolescentes e jovens, justamente onde a gente tem mais dificuldade de avançar, tá bom? Pode passar, por favor. Meu Deus, eu estou vendo aqui, Maria Elisa, que já falei 40 minutos. Deixa eu acelerar um pouco isso. Essa segunda pergunta, ainda do bloco 1, pergunta para os estudantes, para os diretores e coordenadores, se eles acham que ações afirmativas são importantes. Tá? Então, o primeiro grupo de dados é se eles acham que ações afirmativas são importantes no mercado de trabalho privado. O segundo bloquinho de dados é se eles acham que as ações afirmativas são importantes nos concursos públicos. Terceiro, se eles acham que é importante ter ações afirmativas nas eleições. E o último é na escola. Veja o que acontece, gente. Apesar dos gestores acharem que o racismo existe e tem alto impacto, eles parecem não concordar de que é importante ter ações afirmativas na escola. Quer dizer, o percentual dos que dizem que é importante ter ações afirmativas na escola é baixo. Então, assim, se eu sei que o racismo existe, se eu sei que ele tem um alto impacto na aprendizagem, mas eu sou contra as ações afirmativas na escola, então qual é o caminho para a gente enfrentar o racismo?
Isso é um dilema aqui, né? Talvez, uma hipótese que eu tenho para esse dado é que os gestores acham que as ações afirmativas são necessariamente cotas. E claro que não dá para a gente falar em cotas na educação básica, porque a educação básica é universal. Quando a gente fala em ações afirmativas na educação básica, a gente está falando de outros tipos de ação afirmativa, como aquelas que estão lá no parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação de 2004. Tá? Pode passar, Marcelo. A gente também pergunta para os gestores se eles acham que o racismo está presente nas escolas em que eles trabalham. Nas escolas em geral, aqui. As que eles trabalham são depois. Há uma alta quantidade, um alto percentual dos gestores que acham que sim, que o racismo é presente de forma constante. O segundo bloco, não está aparecendo ali embaixo para vocês, é quando eles dizem que o racismo acontece de vez em quando, e o terceiro grupo em situações raras. Então, tá bom, aqui, ó, os gestores acreditam que o racismo acontece na escola. Alguns acham que é de forma constante, outros acham que é de vez em quando, mas eles enxergam que existe racismo nas escolas. Pode passar. A pergunta próxima é se os gestores identificam manifestações do racismo entre professores e alunos nas escolas. E olha o que acontece. De maneira geral, os diretores de escolas do ensino fundamental 2 e médio percebem com mais força o racismo nas relações entre professor e aluno. Então, olha lá, 18% dos gestores percebem a manifestação do chamado racismo recreativo na relação entre professor e aluno, que são piadas racistas, piadas com algum fundo racista, né? O segundo, eu não vou me lembrar a coluna, como nessa edição gráfico ficou sem o nome, depois eu posso recuperar para vocês. Mas olha o terceiro bloco, quando a gente fala, pergunta para os diretores se eles percebem que existe racismo no processo de avaliação do professor. 12% dos diretores dessa amostra de pesquisa dizem que percebem que os professores têm uma avaliação influenciada pelo racismo no processo pedagógico. E depois a gente vê a quarta coluna também, só para a gente não perder tempo. Passa o próximo slide para mim. Quando a gente pergunta da importância das ações afirmativas na escola, e a gente abre dizendo o que é ação afirmativa, os dados melhoram um pouco, né? Então, a gente pergunta assim, você acha que é importante ter ações afirmativas nos conteúdos curriculares? A maior parte dos diretores dizem que sim, que é preciso ter conteúdos no currículo que trabalhem com essas questões. O segundo bloquinho é se a gente pergunta para eles se eles acham que é necessário ter ações afirmativas no processo de avaliação. E apesar deles identificarem lá, aqui eles dizem que não. Se é preciso ter ações afirmativas para estimular a participação dos alunos negros no colegiado, no grêmio, no conselho de escola, no conselho de classe, também o índice é baixo. Né? Então, veja, de maneira geral, o que os diretores acreditam que é importante é que nos conteúdos nós façamos ações afirmativas. Nas outras dimensões do trabalho pedagógico, isso não apareceu. Pode passar? Agora, a gente fala assim, tá bom, você já falou para mim que, no geral, você acha que tem racismo na escola. Mas e na sua escola? Nesta que você trabalha, que você é diretor, responde para mim se você acha que tem racismo de forma constante, se você acha que tem racismo de vez em quando, se vocês acham que alguma situação rara tem racismo, e essa última coluna é quando eles dizem que não tem racismo na escola deles. Então, veja que loucura. Eu digo assim, ó, nas escolas em geral tem racismo, bastante, mas na minha não. A minha escola é o alecrim dourado da rede, que nasceu num campo sem ser semeado, ela é perfeita, lá não tem racismo. Aqui há uma contradição de enxergar o racismo nas outras escolas, mas de não enxergar o racismo na escola em que ele trabalha. Isso, claro, ninguém quer dizer que trabalha numa escola racista, né, num questionário, mas isso ajuda a gente a pensar como é que se movimentam esses valores e crenças. Pode passar, por favor.
Aqui também, de novo, na sua escola, na escola que você trabalha, existe racismo entre os alunos? Eles vão dizer que existe racismo recreativo, piadinhas racistas. A segunda coluna é se existem situações com violência verbal, violência física marcada pelo racismo, e a última eu não me lembro a coluna, depois eu olho para falar para vocês. Mas, de todo modo, é baixa a percepção da ocorrência de racismo entre alunos. Não chega a 1/4 dos diretores. Pode passar. E também, aí quando eu pergunto se na escola dele ele percebe racismo na relação professor-aluno, aí que não aparece mesmo. Não tem, aqui não tem. Minha escola, né, já superou isso. De novo eu digo, se as 223 escolas superaram isso, como é que a gente diz, então, que tem racismo na escola? Em que escola? Se não é na minha escola, em qual escola? Pode passar, por favor. O que esses dados, né, quais são as conclusões que, por enquanto, eu estou trabalhando? Primeiro, que os gestores, esses que participaram da pesquisa, não é uma pesquisa universal, sequer ela é representativa do ponto de vista estatístico das redes, tá? É uma pesquisa exploratória. Mas que esses gestores que participaram da pesquisa acreditam que o racismo existe na sociedade brasileira e que impacta a escolarização. Que, quando eles são perguntados se a prevalência do racismo é comum nas escolas em geral, eles respondem que é. Sim, o racismo é comum nas escolas em geral. Passa para mim, Marcelo. Mas eles e elas avaliam, primeiro, que o racismo dentro da escola é menor do que fora da escola. Segundo, que na unidade em que ele trabalha ou que ela trabalha, o peso do racismo é menor e provoca ainda menos impacto da aprendizagem. A gente também conclui que esses gestores e gestoras nem sempre são favoráveis às ações afirmativas fora da escola. E que eles enxergam ações afirmativas dentro da escola como importante, mas praticamente de modo exclusivo dentro do conteúdo curricular. Passa para mim, Marcela, por favor. O que eu preciso continuar para essa pesquisa terminar? Eu tratei os dados dos diretores, não é? Eu agora preciso tratar os dados dos coordenadores pedagógicos que responderam à pergunta. Também eu quero verificar se o fato dos gestores que negam o racismo na sua escola se confirma também na visão dos CPs, dos coordenadores pedagógicos. E quero identificar se o fato do diretor não enxergar que tem racismo na unidade dele faz com que ele não trabalhe para implementar políticas de igualdade racial. Porque, veja, se eu sou um diretor e acho que na minha escola não tem racismo, por que eu vou fazer alguma ação de combate ao racismo? Eu não acho que tem racismo na minha escola. Então, se eu não acho que tem um problema, eu não vou desenhar solução, né? Eu não vou trabalhar com soluções. E eu tenho o desejo de modelar propostas formativas para diretores de escola e coordenadores pedagógicos para ajudá-los a enfrentar esse enorme desafio. Acho que esse era o último slide, Marcela, não lembro. Isso, era o último slide. Maria Elisa, já vou te passar a palavra, mas só quero terminar dizendo que a pesquisa que eu conduzi, o meu compromisso, não é de dizer que os profissionais da educação pública não desejam combater o racismo. Pelo contrário, a pesquisa mostra que eles enxergam o racismo, que eles acham que o racismo gera impactos na aprendizagem, mas que eles precisam de ajuda para perceber as manifestações do racismo nas suas unidades e eles precisam de ajuda para saber o que fazer com isso, né? Eu quero sublinhar aqui que eu sou um pesquisador comprometido em olhar para a potência da escola pública e ajudar a avançar. Eu não faço pesquisa que tenha por objetivo desacreditar a escola pública, desacreditar o sistema educacional, porque defender a escola pública e defender a educação pública é um princípio fundamental de cidadania, é um princípio fundamental de quem luta por uma sociedade mais justa. Eu sei o que a escola pública estadual fez na minha vida. Eu sei o quanto ela foi importante na minha vida. Então, o meu compromisso é em revelar as potências da escola pública e ajudá-la a avançar. Obrigado, Maria Elisa. Acho que eu não estou te ouvindo.
Obrigada. Muito obrigada a você. Os dados são chocantes, né? Por isso que é importante você olhar sempre esses dados. A questão de diferenças salariais, o impacto da educação variando segundo gênero e raça, tudo isso a gente precisa o tempo inteiro ler e reler e reler. Não são coisas necessariamente novas, mas são coisas que o professorado, os gestores escolares e nós gestores da administração central precisamos cada vez mais refletir sobre. Eu vou pedir novamente para o pessoal da produção colocar o link de interação para aquelas pessoas que chegaram depois do início da apresentação, conseguirem fazer perguntas para você. Por favor, Marcela, será que você consegue colocar o link da interação aí? E enquanto isso também, assim, nós temos o chat do Centro de Mídias, eu participo também do chat, as pessoas trocam muitas vezes opiniões, pontos de vista, então eu queria falar para essas pessoas, se vocês tiverem perguntas a fazer ao Alexandre, seria fundamental, porque, assim, esse debate do racismo é um debate crucial. Muito obrigada. Então, eu vou fazer, chegaram as perguntas, eu vou passar a falar, a passar para você as perguntas que já chegaram, tá? Então, a Carla Souza, que é da administração central, ela pergunta o seguinte, porque você, no final da sua palestra, você mencionou a questão da formação, né? Considerando a complexidade da desconstrução do racismo e do enfrentamento das coisas mais pessoais, né, considerando que você afirmar que você foi criado de maneira a tratar com diferença negros e brancos é uma questão difícil de você assumir abertamente, ela pergunta que modelo de formação, que formas de debate entre educadores, debate dessas questões você aconselharia? No sentido, assim, como de fato desconstruir esses elementos, assim, até acrescentando a pergunta dela, você menciona que na sua pesquisa você verificou que as pessoas falam, eu vejo o racismo na sociedade, mas na minha escola não, que parece algo semelhante àquela coisa que é comum também dizer, a sociedade é racista, mas eu não. Então isso mostra a dificuldade que o funcionamento mental, a reflexão sobre isso implica. Então, eu queria que ela, né, a Carla Souza e eu, explica um pouco como que você acha que a formação de docentes, gestores, pode enfrentar essa questão no nível mais pessoal. Por favor. Boa pergunta, Carla e Maria Elisa, porque justamente eu vou pesquisar valores e crenças justamente por causa disso, né? Tem um jeito tradicional de pensar a formação de professores que olha muito para as competências técnico-pedagógicas, né? Ou seja, que quer fazer o professor mudar suas técnicas de aula, suas técnicas de ensino. Do mesmo jeito, a gente faz formação de coordenadores e de diretores, também querendo que eles mudem suas técnicas de gestão. A gente só precisa lembrar que o trabalho educacional, o trabalho pedagógico de gestão escolar, é um trabalho técnico, mas também é um trabalho político e ético. Então, os valores e as crenças das pessoas contam muito na capacidade que elas têm de lidar com um problema. Se eu estou dizendo isso, eu tenho como consequência de que a formação não pode se limitar aos aspectos técnicos do problema. Essa formação tem que lidar com a dimensão ética das pessoas e tem que lidar com a dimensão política. E quando eu digo dimensão política aqui, por favor,
Em memória de Anísio Teixeira, não confundam a dimensão política da formação com a dimensão partidária da formação. Quem quiser fazer formação partidária, que faça, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem princípios éticos e políticos que precisam fazer parte do processo de formação, porque eu quero mudar as crenças dos profissionais que estão ali. Porque eu quero mexer justamente nisso que você falou, que é tão íntimo e pessoal. Eu quero mexer em aspectos subjetivos desse professor, dessa professora, desse diretor de escola, dessa diretora de escola. Então, a formação ela precisa ser desenhada considerando essa dimensão. E não dá para fazer formação nesse campo ético e político se a gente trabalha com determinadas metodologias de distanciamento de formação. Essa formação ela requer uma proximidade com a vida cotidiana dos sujeitos. É por isso que o modelo que eu defendo, Maria Elisa, não é um modelo barato de se fazer, mas ninguém diz que educação de qualidade é barato, não é mesmo? Mas o modelo de formação para mexer em questões dessa complexidade é modelo de longa duração, estudo de caso em grupos de uma mesma escola. Esse é o modelo. Então, eu preciso pressupor que não é 20 horas de curso. É uma formação que acompanha esse profissional ao longo de 1, 2 anos de trabalho, porque eu quero mexer numa dimensão profunda da identidade dele. A segunda questão é, a técnica de formação é estudo de caso. Os professores e professoras não aguentam mais que a gente mande eles lerem textos teóricos e que fiquem eles responsáveis por fazer a mediação com o problema que ele está vivendo. Eu sempre faço uma analogia, Maria Elisa, eu digo assim, olha, se eu vou ao médico atacado com uma crise de sinusite, e o médico fala assim para mim, lê esse artigo aqui e você vai descobrir como cura a sinusite. Pelo amor de Deus, não! Doutor, eu quero parar essa dor. É isso que eu quero. Né? Então, a gente, às vezes, na formação, faz isso. O professor chega lá desesperado com questões da didática ou do relacionamento com os alunos, e a gente fala assim, lê esse texto aqui. Assim, gente, teoria é super importante. Eu estou na universidade, né, trabalho num curso de pós-graduação, acho que teoria é fundamental. Mas o modelo de formação não pode ser apenas um modelo de transmissão de teoria. O estudo de caso me obriga a pegar um problema, tratar esse problema com profundidade, encontrar teorias que respondam a esse problema e desenhar uma saída para ele. Esse é o modelo da formação para a gente enfrentar o racismo na escola. Eu tenho que ir discutir com os profissionais estudos de caso que podem ser casos reais ou podem ser os chamados casos de formação, que, né, fora do país essa literatura já existe, consolidada, em que eu crio situações fictícias, mas a partir de problemas reais que todo mundo vive. E aí eu crio lá um caso para discutir. Então, o modelo que eu acredito é esse, é um modelo que eu estou desenhando até em parceria com outra rede pública para a gente fazer com os profissionais, uma experiência. Esse é o modelo que eu acredito. Nossa, muito interessante. Assim, antes de passar para a próxima pergunta, eu ia ainda provocar um pouco mais. Assim, eu atuei no Ministério da Educação num curso que ficou conhecido relativamente, que se chamava Gênero e Diversidade na Escola, que, além da questão do racismo, tratava orientação sexual e gênero. E a dificuldade de discutir qual era o problema, era um curso à distância, e ficou evidente a limitação do método em relação a essas técnicas a que você se refere. Eu queria só perguntar se, no campo do estudo de caso que você menciona, entrariam também técnicas ligadas à psicologia social, à discussão, como é que a gente chama, algo como psicodrama, coisas assim, porque você mesmo mencionou casos hipotéticos que fossem trabalhados. Se você puder complementar antes de eu passar para a próxima pergunta, por favor. Acho que sim, Maria Elisa. Eu não conheço com profundidade essa literatura, então vou falar assim de orelhada.
mas tem dois aspectos, tanto no psicodrama como na chamada RPG, né, Role Playing Game, que são muito interessantes, porque quando eu coloco numa situação de psicodrama ou de RPG, eu diminuo a resistência do sujeito de trazer seus afetos e emoções, porque ele acaba lançando isso numa persona, numa personagem. Então, ele pode trazer à tona coisas que ele não falaria se não tivesse atrás de uma personagem, se não tivesse atrás de uma persona. Então, essas propostas são bem interessantes. É que eu conheço menos essas propostas, mas eu sei que tem gente utilizando e utilizando com qualidade. Inclusive, uma experiência que me mandaram, acho que não sei se é da Austrália ou da Nova Zelândia, mas que eu faço essa situação de dramatização de um problema utilizando plataformas virtuais. Eu crio uma escola fictícia, virtual, e aí os problemas vão acontecendo ali, e a formação vai lidando com os problemas dali, que é uma aposta interessante também, que eu conheço menos, mas eu concordo com você. Essas técnicas que a gente até podia chamar de técnicas mais do passado, né? Que eu lembro de uma época que o psicodrama estourou, mas que continuam atuais como propostas formativas, né? Perfeito. Bom, vamos passar então às perguntas as outras perguntas. A Cibele, ela diz o seguinte: boa tarde, Alexandro, muito boa sua apresentação. A temática é muito importante. Existe na literatura da economia comportamental um conceito de viés implícito. Os atores implicitamente cometem algum tipo de preconceito contra determinado grupo, mulher, homossexuais, negros, etc. Gostaria de saber se há alguma pesquisa no contexto brasileiro que considera ou verifica a existência de viés implícito na questão racial na escola, né? Por favor. Gostei também da pergunta. Eu vou dizer o seguinte, que essa forma de explicar o problema, né, nomeando como um viés implícito, um viés não verbalizado do sujeito, né, é uma forma nova de encarar um problema que o campo da educação chamava com outros nomes, né? A gente não falava e o pesquisador típico da educação não vai falar de viés implícito. Essa é uma literatura que no Brasil chega muito mais fortemente pelos estudos da economia comportamental e pelos estudos da administração pública, ciência política, mas eu sei que no INSPER, o Sérgio Firpo lá tem trabalhado com essa discussão de viés racial, né? O Sérgio Firpo e também o Ricardo Madeira, da FEA, da USP, tem trabalhado com esse debate. O que eu quero dizer assim, no Brasil, essa literatura que trabalha a partir do conceito de viés implícito é uma literatura que está mais concentrada na economia e na administração pública e menos concentrada na educação, porque nós, do campo da educação, a gente foi pesquisar o racismo e as suas manifestações a partir de uma história muito militante, ativista. A gente bebeu de conceitos que foram forjados na fronteira entre política e ciência, né? Então, racismo estrutural é um conceito científico, eu consigo sustentar, mas é um conceito político primeiro, né? Primeiro é uma denúncia política que depois foi transformada numa categoria de análise científica. Então, isso acaba nos afastando de conceitos como esse, de viés implícito, mas eu reconheço a literatura, acho que é um jeito importante de discutir o problema, porque ajuda numa coisa que a Maria Elisa falou. Quando a gente diz para o sujeito, olha, nós sabemos que você conscientemente não quer ter comportamentos racistas, nós sabemos disso. Eu já falei isso várias vezes, eu não acredito que nenhum professor ou diretor de escola acorda de manhã e fala assim, como é que eu vou ser racista hoje com os meus alunos? Ou como é que eu vou prejudicar os meus alunos negros? Ninguém vai para a escola pensando isso. Então, a gente tirar essa dimensão da consciência, da culpa, né, da história, melhora muito a discussão. A gente parte do pressuposto que, assim, nós, brasileiros e brasileiras, somos socializados numa estrutura cheia de racismo, é inevitável que a nossa subjetividade, que o nosso jeito de pensar,
nosso jeito de agir, não tenham impactos desse racismo. Só que são impactos que não são, na maior parte das vezes, conscientes. São impactos que se dão num nível que eu não tenho acesso e controle, a não ser que eu traga para a consciência. Então, desse ponto de vista, é um viés implícito e inconsciente que orienta o meu comportamento. Então, na formação, Maria Elisa, trazer isso, dizer, olha, eu vou te mostrar o viés que você não enxerga. Você não enxerga porque ele é inconsciente. E você não enxerga porque ele é para ser implícito mesmo. A partir do momento que eu coloco isso na mesa, eu ganho chance de avançar. É claro que o sujeito sempre pode dizer, não, isso que você está dizendo não acontece. Tem a pesquisa da Eliane Cavaleiro, né, do silêncio no lar ao silêncio escolar, em que, se eu me lembro bem, já passou tanto tempo, mas eu lembro dessa situação, que quando a Eliane apresentou os resultados da pesquisa, nas escolas que ela tinha feito campo, mostrando que, então, as professoras ali tinham comportamentos inconscientemente racistas, as professoras ficaram muito magoadas. Porque é óbvio, você ficou aqui me observando 2 meses para depois me dizer que eu sou racista? Não sou, mentira, né? Mas acho que já estou falando demais. Eu já respondi, eu acho que é a Cibele, senão ela me pergunta de novo. Claro, não, respondeu plenamente. O Lucas diz o seguinte, o que podemos fazer de dentro da escola para melhorar tal questão do contexto escolar? Como outros países tão racistas como os nossos mitigaram ou acabaram com tal problema? Essa é uma boa pergunta, se você tem casos do exterior para mencionar e contar um pouquinho. Olha, Lucas, eu acho que é importante, a primeira evidência internacional que a gente tem, eu posso citar, por exemplo, o Canadá, que tem um programa muito interessante de atenção à diversidade, de combate ao preconceito, exatamente pela característica de elevada demografia de estrangeiros, né? O Canadá recebe e recebe bem. Então, a primeira evidência é assim, esse tipo de política precisa ser coordenada pelo sistema de ensino. Então, é preciso que a Secretaria de Educação assuma isso como uma prioridade, porque ela precisa alocar recurso nisso. Ela precisa alocar o recurso financeiro e a atenção dos profissionais. Gente, isso é importante. Quem coloca um problema na frente dos profissionais é a política educacional. Então, assim, quando o governo do Estado de São Paulo diz que o foco é, por exemplo, o desempenho em língua e matemática, ele meio que obriga as escolas e os profissionais a olharem para isso. Agora, imagina se a gente investisse o mesmo peso que a gente investe para falar de desempenho em língua e matemática, esse mesmo peso, se a gente investisse para dizer assim, escolas paulistas sem racismo. Esta é a política para os próximos 4 anos. Isso faria com que houvesse um movimento na rede de deslocamento de atenção. Porque, gente, a atenção do professor, a atenção do diretor, ela tem um limite. Se eu pedir para ele olhar para 10 problemas ao mesmo tempo, não dá certo. É tão simples quanto isso. É por isso que eu tenho que ter um sistema de ensino que diga qual é o foco. Agora nós vamos olhar para isso. Agora nós vamos agir aqui. Porque senão as escolas ficam apagando 70 incêndios. Cada semana cai um programa diferente na escola. Essa semana é um programa tal, essa semana é um programa tal. Então, a primeira coisa é um sistema que quis enfrentar isso de verdade, organizou a partir do sistema uma estratégia de todo o sistema. Então, dizendo quais são as metas, quais são os principais processos de trabalho, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que esses profissionais da escola precisam receber formação em loco, lá na escola. Porque as manifestações do racismo, elas são no nível da intersubjetividade, né? Elas não são documentadas. Não dá para eu fazer uma prova, como eu faço de língua portuguesa e matemática, em que eu identifico se tem racismo ou não ali. É diferente a natureza do problema. Então, a formação ela precisa ser desenhada em loco, lá na escola, com os profissionais.
E essa formação tem que começar com um processo de ganho de consciência da escola sobre qual é o tamanho do problema lá dentro. Então, tem uma metodologia, Lucas, que a Ação Educativa desenvolveu, chamada Indicadores de Qualidade para as Relações Étnico-Raciais. É uma metodologia que ajuda a escola a fazer uma autoavaliação de todas as suas dimensões, como é que o racismo está ou não presente. Então, é um caderno que tem um conjunto de indicadores que a própria escola vai utilizar. Não é que alguém vem de fora para avaliar a escola. A escola vai sentar com de professores e com os estudantes e suas famílias, juntos, e aí vai ler lá o primeiro indicador. Nesta escola, os professores trabalham com a história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, e aí vai se discutir com a família, com o aluno, com o professor, e vai dizer, olha, verde, vermelho ou amarelo? A gente está nesse indicador aqui. A gente está amarelo, precisa melhorar. E aí vai fazendo várias perguntas deste tipo que eu falei. Ao final, a escola tem um diagnóstico. Olha, no enfrentamento ao racismo, a gente está verde, vermelho, amarelo. E aí ela escreve um plano de trabalho para melhorar esses aspectos. Então, isso é que eu estou chamando da escola ganhar consciência do problema. Essa metodologia ajuda a escola a ganhar consciência do problema, mas é só o primeiro passo. A escola desenhou lá o plano de trabalho. Gente, ela vai precisar de apoio para implementar, tá? Sim. Escola, não basta a escola desenhar um plano de trabalho e não chegar material para ela implementar esse plano de trabalho, e não ter formação para os professores darem conta das suas lacunas de formação, e não ter acompanhamento desse plano de trabalho por parte da supervisão escolar. Então, não basta a escola desenhar o plano de trabalho e aí deixa ela ao Deus dará. Tem que ter uma estrutura de apoio. E a última coisa que eu ia dizer é que onde deu certo, a escola pediu ajuda para os movimentos sociais negros. Porque os movimentos sociais negros têm o conhecimento que a escola precisa. Então, se eu quero fazer avançar a discussão racial na minha escola, eu vou convidar uma organização do movimento social negro que acumula conhecimento sobre isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu posso falar do GLE10, Instituto da Mulher Negra, posso falar da Ação Educativa, né, posso falar do CERT. E é isso, olha, eu sou diretor da escola tal, estou querendo aqui enfrentar a questão racial na minha escola. A gente pode fazer uma parceria? Vocês podem ajudar a gente a avançar? Porque o conhecimento produzido por essas organizações é gigantesco, gente. Só que não chega na escola. Para chegar, tem que haver essa aproximação. Então, essas 4 medidas iniciais. Lógica sistêmica, ou seja, a secretaria pautando isso como um tema central de política educacional, aumentar a capacidade das escolas enxergarem o problema no seu cotidiano, fazer a formação em loco e buscar apoio nos movimentos sociais negros. Nossa, realmente muito, muito didático. Eu estou anotando aqui as suas orientações. Antes de passar para a próxima pergunta, tem um depoimento da Ana Lídia Pereira Travassos. Ela diz, você fala em formação, mas é isso mesmo que você coloca, mexer em aspectos subjetivos, uma vez que o próprio sujeito gestor não se reconhece afrodescendente. Segunda etapa, ser o multiplicador dessa formação e aceitação. Ainda falando em afrodescendente, aspas, não há um sujeito brasileiro que não tenha o sangue negro em seu DNA. Ela cita Gilberto Freire. Se você quiser fazer um comentário em torno do comentário dela, fique à vontade. Ana Lídia, eu acho que tem a sociedade... Eu estava relendo ontem o parecer de 2004, né, que a Petronila escreveu para o Conselho Nacional de Educação, e, gente, ainda é tão atual, né? Faz 17 anos, mas tudo que está escrito ali, uma passagem no documento em que o parecer diz que a convivência entre pessoas negras e pessoas brancas no Brasil, ela é cheia de tensões e mal-entendidos. E como a gente meio que bloqueia falar disso publicamente, esses mal-entendidos e essas tensões vão se acumulando mesmo no nosso subjetivo, na nossa identidade. Então, reconhecer-se negro não é um processo simples. Gente, quando eu comecei a trabalhar
em educação, porque assim, eu sou professor da educação básica, tá? Como eu falei, fiz magistério, né? Fui professor alfabetizador, e quando eu comecei a minha carreira, numa das escolas que eu trabalhei, a gente recebeu a notícia de que uma criança de pele preta, do primeiro ano, 6 para 7 anos, tinha sido hospitalizada porque ela tinha tomado cândida para ficar branca. Uma criança de 6 para 7 anos. Olha o tamanho do auto-ódio que a gente já instalou numa criança de 6 anos para ela querer se libertar de ser preta. Tomar cândida porque eu não suporto este lugar de ser uma criança preta. Então, né, o racismo ele tem esses impactos subjetivos pesados, gente. Assim, é muito sério. Então, você tem razão. Mexer nessas questões mexe, inclusive, nos nossos processos de identidade. Né? O que eu sou? Eu sou negro, eu sou branco, mas se eu sou branco, a culpa do racismo é minha, mas se eu sou branco, quer dizer que meu tataravô chicoteava pessoas negras escravizadas, então eu tenho que pagar por isso. O Brasil é cheio desses mal-entendidos, cheio desses mal-entendidos. As pessoas brancas se sentem desconfortáveis de falar sobre o racismo, porque elas parecem assumir um complexo de culpa, né? Parte do movimento negro, numa postura um pouco mais incisiva, né? Faz um confronto com a branquitude, denunciando privilégios. Então, eu preciso dizer, Maria Elisa, vai doer quando começarmos formação nessa área. Vai doer, vai ter conflito. Só que, para a gente superar o racismo, a gente precisa lidar com esses conflitos. Precisa arrumar esses conflitos na cabeça das pessoas, né? Finalizando, né? Eu me reconheço negro, gente, aos 20 anos. Eu passo toda a minha infância e a minha adolescência não me enxergando negro. Primeiro porque eu sou aquilo que se diz, pelo IBGE, pardo, né? Não tenho pele preta. Ou o movimento negro diria, eu não nasci à meia-noite, nasci às 6 da tarde. Essa é a primeira questão. Né? A categoria pardo no Brasil é um problema. Mas, em segundo lugar, porque eu fazia parte de uma igreja evangélica, e eu era um aluno de sucesso acadêmico na escola. Então, eu tinha duas proteções, digamos assim, sociais. As pessoas não me acusavam de ser negro, porque eu era evangélico, e isso num bairro periférico, naquele momento, era muito importante, e porque eu era bom aluno. Aliás, tem uma pesquisa da professora Marília Pinto de Carvalho que mostra isso. Alunos com bom comportamento ou bom desempenho são lidos como menos negros do que são. E aqueles de mau comportamento e mau desempenho são lidos como mais negros. Então, eu passei protegido. A minha mãe me chamava de bombonzinho. Não? É quando eu entro na USP, eu falo assim, opa, estou enxergando umas coisas aqui. E eu me aproximo do movimento negro e eu começo a ver, né, qual é o meu lugar nessa sociedade. E não é um processo simples, porque assumir-se negro é assumir-se o lugar indesejado, o lugar do perigoso, o lugar do incapaz, o lugar... Então, você tem razão. Falei demais, Maria Elisa, não me deixa falando demais. Perfeito. Essa sua última fala me fez lembrar do seminário que nós tivemos recentemente, da Cíntia Toledo, que é pesquisadora, que é estudante de doutorado na USP, e ela estuda masculinidades e a trajetória de meninos negros. Então, ela tem o contraponto ao que você comenta, como eles se autoafirmam, virando homens quando eles querem se afastar da escola, numa lógica inversa ao que você menciona, né? Então, assim, tá... Aliás, quem quiser, é só voltar a assistir, é interessantíssimo, a pesquisa dela também, ela não concluiu. Para a gente finalizar, que agora a gente está chegando no final, tem uma pergunta do Richard, e eu vou... na verdade, eu vou juntar duas perguntas, que uma é minha e a outra é dele. Porque você mencionou ação afirmativa, né? Ele pergunta que tipo de ação afirmativa de autonomia da escola a gestão da escola pode pensar.
Porque uma coisa é discutir Uhum. a ação afirmativa no currículo, que é uma coisa com algum limite, né? Isso sou eu interpretando a pesquisa do Richard, da pergunta do Richard. Peço desculpas. Mas daí eu queria fazer o contraponto da gestão central, ou seja, políticas de larga escala. Eu consigo pensar em algumas estratégias de ação afirmativa para as políticas atuais da Secretaria da Educação. Mas o que você tem a dizer sobre esses dois níveis, por favor? Eu quero dizer para o Richard, se ele quiser vir pesquisar como fazer ação afirmativa no nível da escola comigo, no mestrado ou no doutorado, pode me mandar e-mail. Vem pesquisar comigo, porque as respostas ainda estão sendo construídas. Bom, no nível da secretaria, eu acho que duas políticas indutoras que eu tenho defendido, Maria Elisa. Primeiro, assim, se a gente já sabe que quem abandona mais a escola são os mais pobres, e dentro dos mais pobres a população negra, qual é o incentivo que eu faço para esse menino permanecer na escola? Então, há um tempo atrás, no Espírito Santo, havia uma política, não sei se ela ainda existe, que era uma espécie de poupança para permanência escolar. É um programa simples, assim, o estudante ganhava X dinheiro ao final do ano se ele permanecesse na escola com boas notas, enfim. Mas ele só podia sacar no final do ensino médio. Então, isso funcionava de dois jeitos. Responde à questão socioeconômica, porque isso é uma família vulnerável e tal, e associa a um incentivo para permanecer na escola. E não é errado, não, porque, gente, a gente se escolariza também para ter acesso ao mercado de trabalho, para ter dinheiro. Não é feio dizer isso, não. Que a gente se escolariza também para ganhar dinheiro. Se escolariza para ser cidadão, se escolariza para ser uma pessoa melhor, mas também se escolariza porque nessa sociedade dinheiro vem junto com conhecimento, ou o contrário. Então, esse é um exemplo de política. Ainda no nível central, um outro mecanismo que é importante que a gente possa colocar em pauta é da gente desenhar determinadas oportunidades educacionais dentro do sistema com um marcador de raça, né? Então, se a secretaria, por exemplo, aqui em São Paulo, né, há uma interface entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria, eu não sei mais o nome agora que mudou, mas que cuida das ETECs lá, né, Centro Paula Souza. Por que eu não faço um marcador? Por que eu não faço um marcador de raça para ação afirmativa de acesso aos cursos técnicos? No Instituto Federal eu já tenho. Faço um marcador de raça e classe. Eu quero os mais pobres e quero os negros. Né? Isso está na gestão do sistema. Né? A Prefeitura de São Paulo tem cotas em concursos para professor. Porque ter um professor preto na sala de aula faz toda a diferença para uma criança preta. Então, eu posso, no nível do sistema, dei aqui 3 exemplos, a gente pode um dia conversar mais. No nível da escola, gente, é que nós colocamos o projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica, na LDB, mas a gente não trabalhou ainda quão radical é isso. Richard, dentro do projeto pedagógico da escola, dá para fazer muita coisa com a ação afirmativa. Mas tem que ser o projeto pedagógico da escola. Não pode ser assim o diretor acordar um dia e falar, vou fazer isso. Esta escola vai desenhar um programa de fortalecimento da identidade das crianças negras, e esse programa significa ter no contraturno, por exemplo, atividades orientadas para melhor desempenho escolar. Né? Tem uma experiência do Instituto Federal do Rio Grande do Sul que é nesse sentido. Outra modelagem é essa escola criar um comitê para discutir a questão racial na escola. Porque um dado que as pesquisas mostram é que quando aparece um conflito racial, a escola faz de tudo para não tratar. De tudo. Ela só trata quando, de fato, é alguma coisa muito grave. Tipicamente, um aluno xinga o outro de macaco na sala de aula. Qual que é o comportamento padrão? A professora vira e fala assim, não pode, hein, gente? E continua dando aula de física, explicando o movimento uniformemente variado. Gente, aconteceu um conflito racial ali. Não dá para continuar dando aula de física explicando o movimento uniformemente variável. Tem que parar a aula.
tem que dizer para os meninos, isso é racismo, o racismo nasceu assim na história do país. Agora, cada professor fazer isso vai dar pouco certo. Então, por isso que eu estou dizendo, o que a escola pode fazer? Nós vamos ter um comitê para conversar, discutir os casos de discriminação, preconceito racial que acontecem aqui dentro. E discutir o caso ainda não é para a gente ir na delegacia denunciar o menino, que o menino está aprendendo. Discutir o caso é justamente levar a comunidade escolar a ir ganhando consciência disso. E outra frente, Richard, é dialogar com a comunidade, porque senão também não vai dar certo. Ó. Um monte de caso de gestor que começa um trabalho de igualdade racial e a comunidade resiste, do tipo, o gestor estimula lá os professores fazem um projeto para trabalhar com religiões de matriz africana no Brasil. Na hora, parte da comunidade que tem outras crenças religiosas, vão dizer assim, tá vendo, estou ensinando macumba na escola. Eu vou lá brigar. E não dá para ficar dizendo assim, tá vendo como a comunidade não sabe? Tá vendo como a comunidade... Pois é. Por que não chamou a comunidade para desenhar o projeto junto? Porque, de fato, se ninguém avisou a comunidade e a escola muda de uma hora para outra, começa a fazer coisas que antes não fazia, a comunidade vai lá reclamar. Então, a outra dimensão de ações afirmativas no território é desenhar com a comunidade estratégias para o acolhimento e tratamento das questões raciais na escola. Né? Então, por fim, né, acho que assim, é importante a gente tomar cuidado com isso. Quando a gente fala de ações afirmativas no campo racial da escola, a gente não vai desmembrar essa desigualdade das outras. Tem problemas de LGBTfobia na escola também. Tem problemas de gênero na escola também. Tem problemas relacionados ao nível socioeconômico da escola também. Quer dizer, eu não estou dizendo que a dor do racismo é maior ou menor do que as outras dores. Então, as ações afirmativas podem ser pensadas num arco bem maior. Ações afirmativas para a população LGBT, ações afirmativas para as meninas, ações afirmativas para os meninos, porque os meninos são mais vítimas de fracasso escolar do que as meninas. Né? Mas, de novo, Maria Elisa, estou viajando. Acho que... Não, mas está perfeito. Eu queria agradecer, infelizmente, nosso tempo acabou. Fica o convite para novos debates, a gente continua esse debate que foi muito intrigante. Muito obrigada, queria agradecer a quem assistiu e daqui a 15 dias tem novo seminário do Escritório de Evidências. Boa tarde a todos.